Gente, é o seguinte, a TV Globo emitiu nota, gente, na qual afirma que nenhuma campanha de intimidação impedirá o apresentador William Bonner de realizar o seu trabalho correto e isento. Paulinha, explica pra nós o que tá acontecendo com o Bonner, hein? Bom, a gente já falou um pouco aqui na semana passada do que envolveu o filho do apresentador, né? Então, usando dados do filho dele, do Vinícius, como CPF, por exemplo, pediram ali o cadastro para que ele recebesse esse auxílio emergencial de R$ 600 que foi distribuído pela Caixa Econômica aos mais vulneráveis durante a pandemia. O Bonner foi ao Twitter, fez uma thread falando sobre isso, ele ficou muito indignado, inclusive expondo como o sistema é passível de fraude, né? Então, aconteceu isso pontualmente e depois, ontem, na terça-feira, Bonner e uma das filhas receberam pelo WhatsApp uma mensagem anônima de um número de Brasília relacionando vários endereços frequentados pela família e CPFs também, né, de pessoas da família do William Bonner. Então, motivado por isso, a Globo fez esse comunicado dizendo aí que vai apoiar o apresentador do Jornal Nacional em relação a essas mensagens de intimidação. E o próprio Bonner também deu algumas entrevistas dizendo que se sente apoiado e que vai ali lutar pelos seus direitos e tal. Só que ele tinha gravado, anterior a receber essa mensagem de WhatsApp, ele tinha gravado uma participação no Conversa com o Bial, né, que foi ao ar ontem à noite. E ali ele falou sobre vários pontos, não especificamente sobre essa mensagem de WhatsApp, porque ele ainda não havia recebido, mas ele estava falando ali sobre uma questão que até o deixou emocionado, que é a questão da quarentena, que para ele, como ele explicou, não começou agora na pandemia, mas em 2018, no período eleitoral. Ele estava explicando como para ele era complicado frequentar lugares como livrarias, farmácias, padarias, e foi aí que ele contou um episódio específico. Vamos ouvir o que disse o Bonner ao Bial. Dentro de uma padaria, numa manhã de sábado, no bairro da Lagoa, numa padaria, uma cidadã embriagada, às 10 horas da manhã, ela se viu no direito de não apenas me insultar em público e aos brados, mas ela fazia isso a 1,5 palmo de distância do meu rosto. E eu não posso reagir a uma coisa dessa. Tudo que eu posso dizer, faça isso, não faça isso. E as outras pessoas em volta num constrangimento atroz, um constrangimento assim que não tem fim. E eu, no meu constrangimento, querendo me livrar de uma situação em que eu estou sendo alvo de um insulto, mas eu me sinto, e olha que maluquice isso, eu me sinto culpado de estar sendo insultado na frente de outras pessoas e com isso está estragando os dias das outras pessoas. Elas estão tomando um café, estão comendo um pão na chapa. Tem gente hoje me aplaudindo que estava 2 anos atrás, 3, me xingando. E pessoas que hoje estão me xingando, 2, 3 anos atrás, batiam palmas. Aí ele diz que ele não está falando só dele, né? Ele está falando de toda uma categoria profissional. Ele diz: eu tenho consciência de que sou o símbolo, o que foi para nós o nosso querido Cid Moreira, eu sou hoje para alguns milhões de brasileiros. Aí ele também falou de uma situação anterior, de 2016, quando ele disse que ele já não pegava avião, voos na ponte aérea por causa dessa exposição dos jornalistas, dessa hostilidade que já estava acontecendo, que o pai dele ficou doente, ele no Rio, o pai em São Paulo, e que ele acabou optando por se deslocar de carro todos os finais de semana para visitar o pai, para não passar por essas situações. E depois a mãe também ficou doente, veio a falecer, e ele também ia aos finais de semana usando o carro para não se expor. Então mostrou aí que ele realmente tem se resguardado para não passar por esse tipo de coisa. Ele também comentou sobre algumas outras situações, por exemplo, os órgãos de imprensa que se retiraram ali da cobertura da saída do Alvorada. Disse assim que a sensação que ele tem é que se criou toda uma situação exatamente para tornar muito difícil o trabalho. É mais um passo, mais uma ação para nos dificultar, para impedir que o trabalho da imprensa seja feito. E essa intolerância que eu vejo ter surgido não nas ruas,
mas no ambiente virtual. E aí ele diz que ele até entrou no Twitter meio que para se divertir e depois foi percebendo que ali tem muito ódio mesmo e que ele se limita a entrar em redes sociais apenas por motivos da profissão, enfim, quando ele tem essa necessidade. E depois ele falou sobre essa questão de fake news e da questão da cobertura da pandemia. Ele disse assim, os negacionistas são um perigo porque eles têm hoje um poder de comunicação direta muito maior em redes sociais. Quando se espalha uma informação falsa, ela tem um efeito avassalador. Isso revela a infinitude das possibilidades da maldade humana. O que você diz de uma pessoa que inventa um boato dando conta de que uma certa vacina mata ou produz um efeito ruim? Ou o contrário, alguém que inventa uma informação de um determinado medicamento que está salvando as pessoas. O que é isso, se não a maldade? Adrilles, você queria comentar, né? Eu quero. Bom, o Bonner falou exatamente da inibição do trabalho dele como jornalista, né? Dada algum tipo de pressão popular ou pressão inequivocamente covarde, de um desaforo gratuito ou de um xingamento. Isso acontece, eu acho, Paulo, sinceramente, que isso é um sintoma ruim, muito ruim, de uma coisa boa. Quando a gente critica, algumas pessoas criticam, né? Olha, as pessoas estão indo às ruas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Legislativo. Eu acho que a gente nunca, ao contrário do que pensam certas pessoas, viveu um momento de amadurecimento político tão grande. Porque as pessoas estão percebendo que, para além do Executivo, também governam e são formadores de opinião, então tem um grande papel na democracia representativa, o Legislativo, o Judiciário, e eu acrescentaria como agente político, inclusive, a própria imprensa. Então a crítica a entes da imprensa, a empresas da imprensa, é absolutamente legítima. O ataque covarde, eu endosso plenamente a fala do William Bonner, é absolutamente execrável, e eu execo de toda forma. Agora, políticos são xingados, juízes são xingados, da mesma forma que agora, infelizmente, também juízes são de maneira covarde. Ou seja, a imprensa sempre se arvorou e sempre teve, não só se arvorou, o papel da principal palavra e quase que exclusiva sobre a realidade. A gente tem que lembrar que a Globo tinha 80%, 90% de audiência. O que ela falava era a lei. E agora ela não tem mais esse tipo de audiência e agora também ela é cobrada por suas eventuais fake news ou deturpações dos fatos. Por exemplo, o último vídeo do Bolsonaro foi absolutamente deturpado. Quando o presidente falava em nome da liberdade, nada disso foi visto. Apenas foram vistos os desaforos, os insultos, o tom agressivo, mas não se falou do que ele estava dizendo em tom agressivo. Da mesma forma, quando a Rede Globo coloca uma matéria de 10 minutos fazendo ilações em relação ao presidente e a uma suposta subliminar participação sua no assassinato de Marielle, o presidente também tem razão de ficar tão indignado quanto o Bonner ficou com a manifestante que o injuriou numa eventual padaria. Agora, a questão que se coloca é, juízes e jornalistas são críticos profissionais, então eles têm uma dificuldade muito grande em receber crítica. Então eles criam esse alinhamento da realidade e percebem e acham que qualquer tipo de crítica é um ataque frontal. A imprensa, mais uma vez, Paulo, é um poder. E como poder, pode ser legitimamente criticada. É diferente, e a gente já falou sobre isso, de pegar um jornalista que representa, que trabalha numa empresa e insultá-lo pessoalmente. Isso é absolutamente execrável. Mas não se espantem, e eu acho isso absolutamente legítimo, se amanhã, por exemplo, houver, como houve manifestações contra o Supremo, contra o Legislativo, contra erros do Supremo, contra pessoas que conspurcam o Supremo, contra erros do Legislativo, contra pessoas que conspurcam o Legislativo, uma manifestação, por exemplo, contra a Rede Globo Popular, aqui na Paulista, uma manifestação contra a Folha de São Paulo, ou mesmo contra a Jovem Pan, contra a CNN, contra qualquer órgão de comunicação. Isso é sintoma, e esse é um sintoma bom, de uma democracia absolutamente madura que a gente tem nesse momento, em que todos os órgãos, todos os formadores de opinião, todas as pessoas, todas as empresas de comunicação, todos os poderes da confederação são legitimamente criticados quando algumas empresas, algumas pessoas conspurcam ou deturpam informações e fazem fake news. Isso não se confunde com inibição de trabalho. O trabalho da Rede Globo, da qual o William Bonner faz parte e faz um papel brilhante e conduz brilhantemente,
pode e deve ser criticado. O que não deve é ser ofendido, agredido. Essa polarização tem um bom sentido, sim, a longo prazo, de estabelecer a consciência de todos os poderes da nação. E um desses grandes poderes, e eu digo o maior poder dessa nação, é o da mídia, é o da imprensa, e deve ser legitimamente criticado. Muito bem, gente. Bora debater, então? Paulinha, quero ouvir tua opinião. Nossa, o Adrilles fala, mistura tudo para no final dizer que, nossa, não pode ter violência. Acho que a gente tem que ponderar que o William Bonner é uma pessoa que teria direito a ir à padaria sem ser hostilizado. Mas você mistura, Adrilles. Você acha mistura, que tem o direito à crítica? Peraí, Adrilles, deixa ela falar, mistura. Para mim, você mistura. Quando vazam CPFs, informações privadas de um jornalista, de sua família, no intuito, sim, de intimidá-lo e de cerceá-lo do dever que ele tem como jornalista de exercer o seu papel. Quando ele, como indivíduo, como William Bonner, o pai, vai... Então, mas você mistura e quase que valida. Não misturei, Paula. Eu coloquei a questão mais complexa. Para de falar um pouco, pelo amor de Deus. Deixa só ela responder, Adrilles, eu passo para você. Vamos lá, Paula. Eu acho que falta uma empatia gigantesca. E outra, falta também entender que, claro, os políticos também são utilizados, e eu não acho isso certo. A gente já discutiu isso várias vezes aqui no Morning Show. A crítica é válida em certos ambientes, em outros é uma coisa execrável. Isso que aconteceu com o Bonner, que já aconteceu com vários políticos, sejam eles corruptos do STF, sejam eles quem for, é absurdo. E ficar fazendo manobra para tentar justificar, falar que isso é um sintoma, tem um sintoma bom, tem um sintoma ruim. Paula. Gente, a crítica é válida sempre. Isso que é feito, a hostilização de uma pessoa, esse vazamento de dados, isso é sério, isso não pode ter espaço e não dá para fazer manobra para dizer que é simplesmente absurdo o que está acontecendo com o Bonner. Não tem outra palavra para dizer. Ele não tem que aceitar isso porque, é assim, nossa, olha que coisa boa, agora todo mundo pode. Não pode, isso não é o que pode. O que pode é a crítica válida na rede social e que podia não ter tanto ódio e que não podia invadir a vida das pessoas, Adrilles. Paulo, eu disse de maneira concreta. Peraí, Adrilles, você calma. Você tá validando a minha opinião. Adrilles, ou você fala, eu não ou entendo ela fala. Que eu tô validando ela tá com a palavra. Tá, eu vou passar a palavra para você. Calma, aguenta. Paula, encerra. Vamos lá. Vamos lá. Não é isso, eu acho que não tem nada de bom nessa história. Nada. A crítica sempre houve. Hoje a gente tem a democracia das redes sociais, que bom. Hostilizar uma pessoa em lugar público, seja ela quem for, acho um absurdo. Vazar dados da família da pessoa, isso não existe. Tá bom. Entendeu? E se existe aí um exercício de tentar falar, olha que coisa boa, que coisa ruim, você vai ter uma manifestação que tem uma manifestação pacífica, onde você apresente ali os seus pontos, tudo bem. Agora, sempre que descamba para hostilização, sabe, para esse tipo de perfil, eu acho que a gente tem que mostrar repúdio completo e não ficar tentando fazer manobra aqui para contemporizar. Eu acho que para mim Paula, minha opinião. Adrilles, em 30 segundos, eu queria porque te o Vinícius ainda não deu a opinião dele, eu gostaria por de passar a palavra. Endossar todo o meu repúdio a qualquer tipo de hostilização ou invasão de privacidade de um profissional que representa um órgão. Eu falei isso tudo que você disse. Eu não misturei, não manobrei, eu só falei que era um sintoma ruim de uma coisa boa, que é lançar luzes sobre os erros da imprensa. Quando o Bonner fala em fake news, ele esquece de falar, por exemplo, da escola base, que massacrou, humilhou, arruinou a vida de pessoas acusadas injustamente de pedofilia. Ele esquece de falar, por exemplo, da cloroquina, que a Globo já endossou como remédio contra o Zika vírus e agora demoniza por questões políticas. Eu, em momento algum, fiz algum tipo de referência ou endosso à agressão e hostilidade pessoal que o Bonner sofreu. Só disse que esse talvez seja um sintoma. Olha bastante bem, deixa eu falar. Olha bastante bem o adjetivo que eu usei. Um sintoma ruim. Um sintoma ruim de uma coisa boa, que é lançar luzes sobre os erros da imprensa. Sintoma ruim. Ok, agora vamos ouvir a opinião do Vini. Peraí, Paula. Eu acho que quando a gente tenta... Nem quero. Por favor, gente, vamos ouvir o Vinícius ou então só vocês dois vão falar. Vini, por favor. Nem quero. Eu acho que quando a gente tenta tirar algo de bom de uma situação como essa, a gente meio que apaga aquilo que de fato deve ser condenado. Eu não vejo nada de bom nisso que aconteceu com o Bonner. Eu acho que nós não estamos falando de críticas aqui. Né? As críticas, elas estão aí, existem, e a imprensa está sujeita a ela também. Mas nós estamos falando de ameaça, de agressões,
de intimidações de Perfeito. forma mais baixa, vil e covarde possível. Minha solidariedade ao profissional William Bonner, que para mim é um profissional sério, e eu acho que uma democracia sólida depende de uma imprensa livre. Com certeza. Né? Eu acho que nós precisamos entender isso.